Irmãos, como vão? Boa noite, obrigado por mais uma vez estarem aqui acompanhando o nosso vídeo. Sei que os irmãos já têm esse horário marcado, né? O nosso horário de estudo, o nosso horário de ouvir da palavra do nosso Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade que Deus nos dá, tá bom? Queria fazer aí um feedback com vocês antes da gente iniciar. Vem um som, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Vou ver que vocês estão comentando aqui se o som tá ok, se precisa de mais alguma coisa. Aí, meus irmãos, a Adriana tá, Adriana aqui. Meu pai, Manuel, Dona Zenora entrou, Tiesca tá entrando, Jéssica, Cíntia, isso. João Batista, Anderson entrou também, Tio Dante, ó, opa, pessoal lá, Campo Grande também, assistindo com a gente. Cíntia tá aí. Ricardão tá aí também. Maria. Som bom. Obrigado, Anderson, pelo feedback aí. A Lei também entrou. É isso, meus irmãos. Jaci também tá assistindo. Os nossos irmãos aí, nossos queridos da quarta-feira, estão todos aí ligados. Obrigado, meus queridos, pelo amor, pelo carinho de vocês, por poderem, nesse momento, nós acompanharmos essa transmissão ao vivo. E eu quero estudar a Bíblia com você. Eu sei que, às vezes, é um exercício difícil, né? E eu queria, por isso, a paciência, porque internet não é uma coisa que a gente controla muito, né? Principalmente porque, eventualmente, a minha falha, eventualmente a sua. Então, algumas vezes, você vai ver que eu vou aparecer meio congelado. Eu vou ficar assim... Mas não se preocupe, viu? Depois volta, você segue assistindo. Esse vídeo também vai estar disponibilizado no YouTube, na página da nossa igreja, né? Se você ainda não curtiu a página da nossa igreja, por favor, entre lá no YouTube, digita Igreja Presbiteriana Nova Canaã Oficial, você vai ver lá o símbolo da nossa igreja, curta a página, clica lá nos sininhos, né? Clique lá em se inscrever, que a gente precisa alcançar o número aí de 1.000 inscritos para liberar algumas funções lá no YouTube. Então, vou pedir para você passar adiante, tá bom? Daqui a pouco, na descrição do vídeo, a gente coloca aqui a página também. No nosso Facebook já tá. Compartilha, manda mensagem, manda por WhatsApp. Vamos fazer a página da nossa igreja chegar nessas 1.000 assinaturas que a gente precisa. Certo, meus irmãos? Então, sem maiores delongas, eu quero iniciar aqui o nosso estudo. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo nessa live, nesse momento, porque estamos impedidos ainda de ir à igreja, né? Essa proibição ao que indica o nosso governador vai até o dia 10 de maio, tô certo? Estou aqui com a minha assistente, ela que vai me dando as dicas aqui. Então, até o dia 10 de maio, então, possivelmente, né, se, obviamente, o quadro não evoluir, a gente vai entender um pouco mais isso, a gente vai ter que ficar um tempo um pouco maior, mas vamos orar para que Deus nos dê a bênção, né, de não ficar assim tanto tempo. Confesso aos irmãos que eu tenho saudade já de estar na igreja com os nossos queridos, saudade de poder abraçar, poder falar, né, aí, no tete-a-tete. Sei que é uma bênção essa ideia da tecnologia e tal, mas confesso aos irmãos que ainda prefiro a nossa velha e boa encontro, né? Esse é o nosso motivo, né? Tomar os nossos cafezinhos juntos. Então, logo mais estaremos, então, nesse período, rogando as bênçãos do Senhor. Então, eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia. Nós sempre começamos com a leitura de um salmo, né? Afinal de contas, salmos sempre nos inspiram, são canções, a gente não, na quarta-feira a gente não canta, né? Então a gente lembra de um salmo, lembra de uma passagem do Senhor. E eu quero, nesse momento, ler um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 16, né? Que é um hino escrito por Davi, que diz, o Santo de Deus. Quero então que você pegue lá a sua Bíblia, tá bom? Abra lá no Salmo 16, se você não está com ela ainda, faça isso agora, não deixe para fazer depois, faça agora. A Bíblia está aí assistindo, Lucas, Marivane, Cleonice, tio Dante, obrigado, tio João Batista, Gisele, Fábio, tem bastante gente aqui, né? Isso acho que foi o nome de quase todo mundo aqui. Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 16, que diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me acolha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, esse Salmo de Davi que relata o seu amor, né? E mais do que o seu amor, a sua vontade de estar ao lado do Senhor. E a nossa vontade também é essa, né, meus irmãos, de estar sempre perto do nosso Senhor. Se essa não tem sido a sua vontade nesses tempos, eu quero convidar, a desafiar você a estar com o Senhor. A gente gasta tempo com tantas coisas, não é verdade? Possivelmente você já viu uma série, possivelmente já viu algum filme aí durante essa quarentena, já assistiu algumas lives aí de outros lugares, de cantores, enfim, seja lá o que você fez, mas eu queria muito colocar para você que é importante que você tenha um momento de oração e leitura da palavra. Mesmo mostrar como um alimento é precioso para o nosso corpo, se a gente parar de se alimentar durante muito tempo, a gente vai desfalecendo, vai ficando doente. Assim é a palavra de Deus para nós. Por isso, não desanime. Mesmo quando talvez o seu coração não peça para fazer isso, leia, ore. É o alimento espiritual, é o nosso alimento espiritual. Nós vamos nos alimentar espiritualmente, então, da palavra do nosso Deus. E nesta noite nós vamos continuar o nosso estudo em Gálatas. Nós estamos no capítulo 3, dos versos 10 aos versos 14. Então, eu vou pedir para você abrir lá, livro, carta de Paulo, né? Epístola de Paulo aos Gálatas. Vai lembrar que epístola, né, é um nome que a gente usa comumente quando nós estamos na igreja, mas para quem me assiste, talvez não seja um nome muito comum, né? A gente não fala, escrevi uma epístola, né? A gente fala, escrevi uma carta. Então, epístola e carta são sinônimos, né? E na quarta-feira passada, eu li esses versos, do verso 6 até o verso 9. Eu sei que na sua Bíblia, possivelmente, você tem um título em negrito que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Esse título em negrito, ele não é inspirado, né? Então, ele separa, né, e a ideia é boa, separar por assunto. Eu quis quebrar esse um pouquinho, porque eu estou seguindo aqui com o meu livro de texto, né, o livro do Reverendo Augusto, em que ele fala sobre a mensagem dos Gálatas, né, para a igreja de hoje. Então, como ele é meu livro texto, eu sigo então um pouco do que ele fez e, obviamente, acrescento algumas coisas a mais de outros livros que eu leio, ou de outras pesquisas que eu fiz, mas eu tenho usado para nortear. Então, nesse momento, eu vou usá-lo como, então, separação para o meu texto. Então, nós lemos no capítulo 3, o verso 6 até o verso 9, e desta feita nós vamos do 10 até o 14, né? Certo, meus irmãos? Então, a gente já viu nos capítulos anteriores, né, que quando Paulo, que é o autor dessa carta, né, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta aqui para aqueles que viviam na Galácia, né, que você não está muito habituado. Galácia é um tempo lá em que as pessoas tinham a palavra do Senhor, é o momento em que as pessoas tinham ouvido o evangelho sagrado do nosso Deus, mas havia algumas pessoas que haviam chegado lá, nessas comunidades, e haviam abandonado o evangelho de Jesus, né? E haviam sido, digamos que, usurpados desse evangelho, roubados necessariamente desse evangelho. E, meus irmãos, parece longe de nós, mas hoje ainda é muito constante, nós sofremos alguns ataques desse. Pessoas que se afastam da igreja por motivos práticos, por motivos pessoais, às vezes por motivos doutrinários. Membro de uma igreja, ou mesmo uma igreja inteira, a gente já viu, infelizmente, isso acontecer,
Mas Paulo nos diz que a gente não pode ser como menino, sabe? Menino, quando você fala uma coisa, né, uma criança, normalmente, ela acredita no que você fala. Se depois uma outra pessoa fala talvez alguma coisa que seja contraditória, ela também acredita. Então, Paulo diz, olha, senão a gente não pode ser assim, porque isso demonstra imaturidade. O que eu e você devemos estar firmados não é num líder evangélico, não é numa autoridade de algum lugar, mas é firmado na palavra de Deus. E Paulo diz, olha, os de Bereia eram mais nobres, e sabe por que ele dá esse título de nobres? Porque os de Bereia, eles conferiam para ver se aquilo que o apóstolo falava de fato procedia da palavra. E esse deve ser o meu, esse deve ser também o seu o seu processo de, depois de conferirmos aqui, de você ler na sua casa a palavra, de você entender, para que eu e você sejamos crentes maduros na graça do nosso Deus. Então, vamos à leitura do nosso texto. Eu gosto de ler o texto, então, aqui na íntegra, para que a gente possa compartilhar, mas eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, né? Ouvindo, mas acompanhando também. Entendo que lendo e ouvindo, a gente retém um pouco mais dessa leitura, tá bom? Então, vou repetir aqui para você, Gálatas, capítulo 3, agora eu vou ler do verso 10 até o verso 14. Palavra do nosso Deus. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que a observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, essa passagem, então, vai nos falar sobre uma das motivações e algumas coisas que acontecem na igreja. É interessante pensar que nós conhecemos pessoas que já deixaram a igreja. Isso para nós é muito triste, né? Principalmente quando essas pessoas são da nossa família, são da nossa casa. Isso nos leva a entender o que aconteceu. Será que foi falta de fé? Será que foi doutrina? Talvez em alguns momentos seja até uma questão de fé. Talvez seja uma questão prática, mas esses crentes aqui da Galácia estavam deixando por um outro evangelho, que Paulo vai dizer que nem era necessariamente outro evangelho, mas estavam deixando o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer, olha, não pode ser assim, vocês não devem fazer assim. Então, meus irmãos, como a gente viu até agora, aqueles irmãos da Galácia haviam crido na pregação do evangelho por instrumentalidade do apóstolo Paulo. A gente viu isso acontecer. Eles viram Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador, e por meio da pregação de Paulo, né, eles chegaram no evangelho. Mas vinham lá aqueles que nós chamamos de judaizantes, ou falsos profetas, que foram lá ensinarem aqueles homens que eles deveriam reter algumas práticas, né? Circuncisão, datas religiosas, uma questão de dietas e alguns preceitos da lei de Moisés. Só assim, então, ou seja, só cumprindo esse protocolo, só cumprindo essa lei, esses crentes chegariam, então, à salvação. A carta que Paulo, então, escreve em resposta a essa pregação desses homens é uma das mais importantes da palavra, porque, meus irmãos, necessariamente é a defesa da fé. Ou seja, a defesa da doutrina da salvação pela fé. Sem as obras da lei ou de qualquer outra natureza. Algumas pessoas ensinam que, talvez, para que nós alcancemos a salvação, nós precisamos cumprir penitências. E a gente já viu isso. Ou talvez que para a gente alcançar a salvação, a gente precisa fazer uma peregrinação a uma determinada cidade, a um determinado lugar. Mas o que Paulo está nos colocando aqui é que não é a prática dessas obras que nos dá a salvação, mas a salvação é pela fé.
A doutrina reformada, a doutrina que diz que só a fé, né? Essa era dos solas lá, né? Só a fé. No capítulo 1, então, Paulo foi lá e defendeu a sua autoridade apostólica, que foi negada por esses homens. No capítulo 2, ele ilustra, né, essa incoerência, obrigando, então, que esses irmãos, né, vivam pela fé, pela lei, aliás, né, como judeus, e ele fala, olha, isso não é assim. E agora, no capítulo 3, em que a gente analisa até agora, Paulo deu o exemplo do grande Abraão, porque se alguém pudesse, digamos assim, ser justificado pelas obras, talvez essa pessoa seria Abraão. Mas ele demonstra aqui que Abraão também creu na graça. E pela fé também Abraão chegou ao conhecimento do Evangelho. Obviamente, falar Evangelho no Antigo Testamento parece estranho, mas lembra que a ideia do Evangelho era a promessa do Messias. Nós somos a geração bem-aventurada. Porque embora não tenhamos visto, nós pegamos toda a história da redenção, né? E hoje nós somos aqueles por quem Cristo orou. Quando lá na oração sacerdotal, em João, ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, Cristo também orou por nós, né? E nós hoje somos essa geração. Eu digo bem-aventurada porque nós temos a palavra que nos revelou tudo isso, né? E agora, meus irmãos, no capítulo 3, os versos de 10 a 14, Paulo vai ainda prosseguir nos seus argumentos para falar para esses irmãos lá da Galácia, né? Irmãos que ele tinha com tanto apreço, mas que eles deviam não ser insensatos. Lembra que essa palavra que ele usa? Ou insensatos. Mas vai falar justamente contra essa doutrina falsa de se justificar, ou seja, de fazer uma espécie de barganha, em que eu entro com as obras e Deus então entra com a salvação, a gente se encontra no meio e olha, sou salvo. Paulo vai dizer, meus irmãos, esse argumento não procede da palavra, esse argumento não procede de Deus, e ele vai agora usar a própria palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu trabalhar aqui em 3 grandes aspectos, fazer quatro grandes considerações. Eu gostaria que você me acompanhasse nesses 4 argumentos, né? Primeiro, que a lei põe debaixo de maldição todos os que querem salvar por ela. Esse é o primeiro argumento. Então, quem quer salvar pela lei está debaixo de uma grande maldição. Segundo, a própria lei ensina que quem é justo diante de Deus vive pela fé, que é o verso 11. Terceiro, a lei constitui 2 sistemas que são necessariamente excludentes. Não é possível adotar os 2. A gente vai ver isso mais para frente. E o quarto, que Cristo veio nos resgatar, então, dessa maldição. Então, eu vou falar um pouco desses 4 argumentos aqui, baseado nesse texto, usando como livro-texto o livro do reverendo Augusto, Mensagem de Gálatas para a Igreja nos dias de hoje, que você também depois pode adquirir, é um livro excelente, vale a pena essa leitura. Então, meus irmãos, vamos lá. Primeira questão, que a lei, ela põe todos debaixo de uma maldição. Olha que interessante. No verso 10, então, Paulo ensina que todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, e aí o que ele vai dizer, né? Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas, presta atenção nessa palavra, né? Como diria o reverendo Daniel, grifa essa palavra, de todas as coisas escritas no livro da lei. Meus irmãos, dos 4 argumentos usados por Paulo, nesse trecho que nós estamos estudando, estão baseados em passagens do Antigo Testamento. Olha que interessante. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo um exercício retórico de usar a própria lei, a própria palavra, para argumentar contra aqueles judaizantes que estavam necessariamente pervertendo a doutrina. Então ele cita a lei, que a lei coloca sobre maldição. Olha que interessante. Diretamente, o que Paulo está dizendo aqui, vocês judeus querem se colocar acima dos gentios, porque eles não observam a lei, mas ela mesma, ou seja, a lei diz que a salvação é pela fé. E quem vive para obedecer a lei e os preceitos está debaixo de maldição. Mas deixa eu ponderar uma coisa antes de eu continuar, para que você não pense assim, mas pastor, você está argumentando contra a lei? Quer dizer então que daqui para frente a gente não precisa mais pensar na lei ou obedecer à lei? Meus irmãos, cuidado com isso. Porque esse talvez seria um argumento colocado pelos judaizantes. Na ideia de que, olha, eu não preciso obedecer à lei. Por quê? Porque a lei já foi quebrada. E nós temos que entender que a lei, no sentido de obedecer para ganhar a salvação, e essa que é a questão aqui, meus irmãos,
ela, na verdade, nos traz maldição. Porque aquele que não observa a lei em todos os seus preceitos, e isso é importante, se você não observar toda a lei, o que acontece? Um só mandamento quebrado, eu já quebrei toda a lei. E esse é o argumento de Paulo. A primeira citação, então, que ele faz é uma citação tirada lá do livro de Deuteronômio, lá no capítulo 27, em que registra uma ordem que Deus deu a Moisés, que ao entrar na Terra Prometida, as 12 tribos ficariam divididas em dois grupos. Um iria para um monte chamado Ebal e para o outro monte chamado Gerazim. Né? Então, eles estariam divididos. E as tribos de um iam proferir maldições que se iniciam no verso 15, que diz assim: maldito o homem que fizer a imagem esculpida ou fundada, será abominação para o Senhor. Né? E a palavra Senhor lá é a palavra Deus da aliança, né? Possivelmente Yahvé, né? A gente não sabe muito bem a pronúncia, né? E colocaram em lugar escondido, né? E todos disseram amém. Então, meus irmãos, as maldições seguidas pela confirmação do amém, o amém a gente sabe o que significa, né? Significa isso é verdade, ou como nós gostamos de falar, assim seja, continuam até o versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumprir. E todo o povo dirá amém. Eis a prova de que a própria lei dizia que é maldito quem não guardar a lei por completo. Então, olha que interessante. O primeiro argumento de Paulo é o seguinte: que se você está sobre a lei, você está sobre a maldição da lei. Então, se eu falo que eu vou ser salvo pelos meus méritos, presta atenção nisso, se eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa obediente à palavra, obediente à lei, consequentemente, se eu tropeçar em um só ponto, o que vai acontecer com a minha salvação? Eu perdi. Porque se eu basear em justiça própria, eu tenho que servir a lei à risca. Se percebe aqui, meus irmãos, a impossibilidade de alguém salvar-se a si mesmo. Mas note que, embora isso pareça meio estranho, algumas pessoas acabam fazendo isso muitas vezes. Olha o que acontece. Muitas vezes, a gente vê pessoas que querem se salvar, no sentido de, olha, eu faço o bem, né? Eu ajudo as pessoas. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: olha, só não fazendo mal para as pessoas eu já estou bem. Como se, então, o fato de eu não fazer mal para as pessoas já me levasse à salvação. Você já viu aquelas pessoas que dizem mais ou menos assim: olha, eu não roubo, eu não mato, né? E dão algumas coisas abomináveis, né, que ele não faz, e ele diz: olha, automaticamente eu vou ter o quê? A salvação. Por quê? Porque eu não faço nada disso. Eu não bebo, eu não fumo, eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu faço bem para as pessoas. E, meus irmãos, percebam que esse argumento, embora pareça para a gente uma coisa muito longe, mas é o mesmo argumento que aqueles homens utilizavam. No sentido de que, olha, eu fazendo coisas ou respeitando determinadas regras, eu me chego à lei. Sabe qual é o grande problema disso? Que quando Jesus fala sobre o não matarás, ele diz o seguinte: olha, não matarás. Mas, se você olhar alguém com raiva, né, e guardar mágoa no seu coração, é como se você já tivesse matado aquela pessoa. Ou quando ele diz o seguinte: olha, está escrito na lei o quê? Não adulterarás, né? Mas diz lá que toda pessoa que olhar por uma mulher, né, naquele caso falando para os homens, mas obviamente cabe aqui para o contrário também, a mulher que olhar para um homem com intenção impura no seu coração, o que aconteceu lá? Diz, já adulterou com ela. Então a gente percebe que guardar a lei no seu 100%, ela é difícil, mas a gente acha que as práticas, ou seja, eu confio nas minhas práticas e por isso, então, eu vou ser salvo. E, meus irmãos, fica evidente aqui nas palavras do apóstolo Paulo que essa possibilidade ela não existe. Porque por mais que eu e você tentamos, e eu espero que você tente, tente não, né? Eu espero que você necessariamente tenha uma vida íntegra, moral, seja uma pessoa que respeita, seja uma pessoa que guarda os mandamentos do Senhor. Você já viu que você não consegue fazer isso de forma integral, de forma perfeita. Então a lei mostra que eu e você precisamos do quê? De um Salvador.
Eu e você precisamos de alguém que cumpra a lei no nosso lugar, porque a lei nos coloca debaixo dessa maldição, de que quando nós olhamos para ela, nós falamos assim, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo guardar todos os preceitos. Eu gosto de lembrar muito de Lutero quando eu penso nisso, porque Lutero era alguém que achava que podia de alguma forma e tinha que fazer isso. E Lutero diz em alguns dos seus livros que muitas vezes ele se autoflagelava. Sabe o que é isso? Ele se batia como uma espécie de penitência. Já que eu pequei, eu quero me sentenciar, eu quero sofrer, digamos assim, para que eu sinta que, de certa forma, isso está sendo expurgado da minha vida. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que a graça é quem nos salva. E isso não é uma doutrina inventada na Reforma Protestante. Isso não é uma doutrina inventada por Calvino. Não é uma doutrina inventada por algumas pessoas, mas é uma doutrina bíblica. Isso que você tem que entender. Quando eu digo que você tem que ser alguém maduro na fé, é que você tem que entender que a salvação em Cristo não vem pelos nossos méritos, mas vem pelos méritos de Cristo Jesus. Claro que agora você faz, então, não preciso fazer mais nada. Aí você vai para o outro caminho, né? Você tem esse caminho de ser salvo, então agora eu vou para o caminho de, já que eu não preciso fazer mais nada, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Não é essa a questão, porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Então nós obedecemos a lei, presta atenção nisso. Não porque eu vou ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu obedeço a palavra de Deus. Consegue perceber a diferença? Ou seja, não é uma troca, mas é um amor. Eu amo ao Senhor. E qual é a prova de que eu amo o Senhor? Eu obedeço a sua palavra. Que se você for ver, obedecer a palavra do Senhor nada mais é do que ter uma vida bem-aventurada. Quando nós obedecemos os preceitos do Senhor, nós temos uma sociedade mais justa. Nós temos uma família mais aos pés do Senhor. Pense nisso. A Bíblia nos fala sobre essa questão. Então, meus irmãos, esse foi o primeiro argumento. Que se segue, então, de uma questão óbvia, né? Ninguém é justificado, ou seja, ninguém pode falar, olha, no último dia você vai chegar no céu e falar assim, Senhor, eu vou ser salvo porque a lei me justifica, ou seja, eu cumpri tudo, então a minha justificação para estar aqui é que a lei, que eu cumpri a lei à risca. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Porque o que diz lá o verso 11? O justo viverá pela fé. Ou seja, o que Paulo está trazendo aqui é uma citação direta lá do livro de Abacuque 2:4. Se você... hoje talvez nas Bíblias não tenham, né? Mas antigamente tinha muita... As notas de rodapé falavam nisso. E tinha muita questão em que dizia, olha, o justo, ele é salvo pela fé. Ou seja, até é possível alguém ser justificado diante dos homens. Porque para o ser humano, né, que não tem essa capacidade de Deus, né, de sondar, de olhar dentro do coração, há pessoas que aos nossos olhos parecem justas, parecem íntegras, né? Não mentem, são honestas, são dedicadas à família, não traem seu esposo, enfim, tem todos esses predicados, todos os adjetivos possíveis. E às vezes, diante dos homens, né, diante de nós, até merecem reputação, serem pessoas de caráter, pessoas do bem. Mas, meus queridos, como poderíamos, de fato, justificar essas pessoas diante de Deus? Mesmo as pessoas que nós consideramos mais honestas, extremamente comprometidas, de caráter, nós não conseguimos sondar o coração delas. Nós não conhecemos o coração das pessoas. A gente não sabe o que se passa na mente deles, né? Nem o que fazem quando estão sozinhos. Então, em sua vida mais íntima, né? Por isso, nós não estamos aqui, meus irmãos, para qualificar, para justificar ninguém. Essa é uma tarefa única e exclusivamente de Deus. E vai fazer isso quando? No dia do juízo final. Quando, então, ele vai julgar não como os nossos magistrados, mas como um reto juiz, que sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui, a conclusão lógica do que eu estou dizendo é que só Deus pode nos justificar. Ou seja, só Cristo é quem nos justifica. Por isso que Paulo vai dizer que é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Porque se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos perceber que, por menor que seja, algum momento você descumpriu a lei. Algum momento você tropeçou nela. E existe uma técnica, né, se é que eu posso dizer isso,
mais um método, digamos assim, de evangelismo, que a gente chama de evangelismo explosivo. Talvez você já tenham visto falar disso. E a primeira pergunta consiste justamente em qualificar as pessoas. Quando a gente pergunta para elas assim, se você estivesse no céu diante de Deus, e Deus perguntasse, por que eu devo deixar você entrar aqui? Possivelmente essa resposta será dada justificando as coisas boas que a gente fez. Vamos supor, eu durante a terra eu ajudei as pessoas, eu doava as cestas básicas, eu fazia o bem ao próximo, e tudo isso é bom. Mas lembra que, por outro lado, nós também pecamos. Se você chegar diante do juiz e falar assim, olha, eu posso ter roubado daquela pessoa, mas olha, em compensação, eu entreguei 1000 cestas básicas. O juiz, que não é santo nem justo, no sentido santo, né, estrito, de santidade de Deus, ele te absolveria? Ele fala, então tudo bem, já que você entregou 100 cestas básicas, então eu vou te inocentar do seu crime. Meus irmãos, ninguém é inocentado porque fez coisas boas. Não é uma balança em que eu faço coisas boas, eu compenso com as más, no final eu fico com um saldo, e esse saldo me salva. Ninguém é justificado assim, porque a própria lei entende que nós temos que seguir a risca. Você só seria justificado pela lei se pudesse cumprir a risca. Então, no contexto do livro, né, em que aparece esse versículo, o profeta Abacuque está questionando Deus a respeito do modo com que ele estava agindo para punir o seu povo. Por que permitia que uma nação ímpia, né, dominasse o povo de Israel? Esse era o contexto, né? E Deus responde que o seu povo havia pecado, por isso estava usando a Babilônia naquele momento, né, o grande império, para castigar. Mas chegaria o tempo em que a própria Babilônia também seria castigada pela sua impiedade. Então, o que Abacuque nos coloca aqui, né, e ali podia confiar nisso, que embora parecesse que a justiça de Deus estava demorando demais, e porque o profeta deveria aguardar então essa confiança, porque ele vai dizer, porque o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelas circunstâncias, não vive pela realidade que está ao redor dele, mas sim pela palavra de Deus, confiando sempre na sua promessa. Na situação vivida por Israel naquele período retratado então por Abacuque, a nação deveria depositar sua confiança em Deus, não no seu exército. E o que o profeta então está nos revelando, né, dentro desse contexto, é que o justo, o homem que tem fé, ele vai viver pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, e não pela confiança dele mesmo. Meus irmãos, o que então o Antigo Testamento nos deixa claro é que ninguém se justifica diante de Deus pelo que faz. Ao olhar para os animais sacrificados, ele confiava numa questão muito importante, de que ele saberia que aquele sacrifício traria para ele a bênção do perdão, porque simbolizava o sacrifício que Cristo faria lá na frente. Então, mesmo no Antigo Testamento, era pela fé na promessa de que viria alguém que perdoaria os seus pecados, que o justificaria, que Deus o aceitaria. A própria lei dizia isso. Ela amaldiçoava as obras da lei e dizia que a salvação seria pela fé. Sendo assim, meus queridos, depois da vinda de Cristo, as pessoas só poderiam ser justificadas pela fé. Esse é o segundo argumento de Paulo. Mas eu queria que você me acompanhasse ainda com atenção. Eu já falei do primeiro, já falei do segundo, e agora eu vou dizer que a lei e a fé, eles são excludentes. Preste atenção agora. O verso 12, então, nos diz assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Meus irmãos, fé e lei representam dois sistemas que aqui são excludentes, né? Lei, que aqui é entendida como legalismo, essa ideia, né? A tentativa de eu conseguir méritos diante de Deus pela minha obediência, pelo que eu faço. Então, quando Paulo diz que a lei não vem da fé, ele está afirmando que a lei exclui a fé e a fé exclui a lei, ou seja, são excludentes, são opostos, né? Aquele que ele expõe em seguida é citação de Levítico, que está lá em Levítico 18:5, depois você pode conferir na sua casa, que registra assim, guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá se obedecer. Guardar as normas, estatutos, tem aqui o sentido de viver pela fé.
Eram os mandamentos que regiam a vida do judeu, que pretendia, então, digamos assim, se justificar por essa lei. Se alguém optar por esquema de justificação pelas obras, Deus vai julgá-lo unicamente pelos seus méritos obtidos. Então, se eu falar assim, eu me justifico pelas obras, ok, só que você vai ser julgado pelos seus méritos, né? Se a gente pudesse escolher isso, né? Então, seria um sistema baseado numa prova, né? Você vai ser aprovado nas disciplinas, só que tem um problema. Não é que nem a nossa faculdade hoje, não é que nem a nossa escola hoje. Para você ser aprovado, você tem que tirar uma nota, tem uma média normalmente nas escolas, né? Então, hoje, para ser aprovado na escola, tem que tirar a média 5. Né? Em alguns cursos, a média é 7. Mas se você pensar nessa questão legal, você tem que cumprir todos os requisitos, e só que com todas as notas 10. Ou seja, eu não posso errar nada, nenhuma vírgula. Essa é a mesma ideia que Paulo, então. Se você quer se justificar diante de Deus pelo seu mérito, Deus vai tratá-lo exatamente dessa forma. Não há aqui espaço, então, para misericórdia, nem para graça. Ou seja, errou, caminho do inferno, caminho da perdição, caminho da morte eterna. Mas, no entanto, quando você olha pela fé, é alguém que é pecador como nós. Só que Cristo justifica essa pessoa. É como se Cristo dissesse, olha, tá vendo o que você fez de errado? Eu vou te perdoar e vou cumprir no seu lugar. Aquilo que você não consegue fazer, eu faço. Só que tem um problema. Quem pecar, esse morrerá. Então, nós temos que agora morrer pelo nosso pecado. Cristo, então, faz isso. Morre pelos nossos pecados. Então, ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, né? Sei que é um pouco de redundância nessa frase, mas essa é a ideia. Ou seja, ele cumpriu ali no nosso lugar e se ofereceu em sacrifício por ela. Por isso, então, através de Cristo, nós somos justificados. Ok, meus irmãos? Então, esse foi o meu terceiro argumento. E aí eu aguardo um pouco mais a sua atenção, porque eu vou para o meu último argumento, então, aí eu fecho a nossa passagem de hoje. E meu último argumento não pode ser outro, senão que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que interessante, então. Agora eu vou para o verso 14. Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que percebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, agora, Paulo fala exatamente nos versos 13 e 14 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele maldição em nosso favor. Porque o que está escrito? Maldito todo aquele que morrer no madeiro. E isso acontece para que a bênção de Deus chegasse até aos gentios. Ou seja, a escolha ou a fé de Abraão também alcançou essas pessoas através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, finalmente agora nós temos a boa notícia, o Evangelho. Nós tivemos notícias ruins até agora, de que a lei nos salva, de que a lei pune e que a lei afasta os prudentes. No entanto, o apóstolo Paulo agora fala sobre a obra de Cristo. E com esse pano de fundo terrível, triste que é a condenação que a lei nos traz, Paulo agora explica nessa ideia, nesse contexto, nessa passagem, que Cristo veio fazer, veio nos resgatar desta maldição. O motivo é que toda a raça humana estava debaixo da lei. Quer acreditasse nela, quer cumprisse, quer pelo menos tivesse conhecimento dela, sendo ignorante era ela. Mas todos estavam debaixo da lei. Portanto, o ser humano era maldito, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém podia cumprir a lei. Então, a própria consciência, ele dizia isso, pois a lei de Deus estava gravada até mesmo no coração daqueles. É o que Paulo argumenta lá em Romanos, lembra que a lei estava gravada no nosso coração? Então, seja gentil, seja judeu, a grande questão é, eles não conseguiriam guardar a lei. E, meus irmãos, se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que pessoas que nós temos um grande apreço, grandes personalidades na Bíblia, né? Homens de Deus, eles muitas vezes erraram. Eles muitas vezes pecaram. A gente vê o próprio Davi, em algumas vezes, fazendo isso. Homens de Deus, o próprio Moisés. Né? É interessante pensar que a Bíblia não esconde a falha desses grandes homens, mostrando, meus irmãos, que esses homens também eram pecadores e necessitavam da graça de Deus. Quando nós vemos a Elias, quando fica triste, você pensa, mas matou 400 profetas, e agora ele está triste. O que ia acontecer com ele? Dá justamente essa ideia. Ou seja, de que mesmo esses homens que nós admiramos tanto, muitas vezes
também têm problemas, também são justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mesmo não tendo Cristo chegado naquele tempo, mas entenderam que a bênção viria através da promessa. Ele creu na promessa. Isso lhe foi imputado para a justiça. É o que diz sobre Abraão. Então, meus amigos, a lei, no entanto, e a gente sempre fala isso, dizia que um corpo só podia ficar pendurado durante o dia. Ao cair da noite, o cadáver tinha que ser tirado do madeiro, sepultado, a fim de não contaminar a terra. Essa era uma prescrição contra os exageros na aplicação da lei. Então, até o próprio Cristo sofreu isso. Contudo, meus irmãos, a gente entende que ali foi o sacrifício que nos deu a graça. Foi o momento em que Cristo levou sobre si as nossas dores. Talvez quando você olha aqueles filmes, que nem um filme do Mel Gibson recentemente, né? Não tão recente assim, mas você fique triste pelo sofrimento, pelos açoites, pela forma dura como Cristo foi crucificado. Mas eu gostaria de você pensar que esse ainda não foi o pior. O pior momento foi quando ele então levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre ele, pelas suas pisaduras, diz a palavra, nós fomos sarados. Momento em que o próprio Deus, o Pai, não olha para o que acontece e ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Esse é o momento em que Cristo se faz uma audição em nosso lugar e diz, naquele momento, logo após estar consumado, o que Jesus fez na cruz. Nesse momento, nos dá a salvação. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a bênção que nós temos, né? E esses são os meus 4 argumentos. Nós temos, então, grandes coisas a agradecer ao Senhor desse evangelho tremendo. Como nós vimos, então, só existem 2 tipos de religião no mundo. 2 sistemas de salvação. De pessoas que tentam se salvar, e esse é a grande parte, e o segundo é de pessoas que são salvas por Cristo. Só que tem um problema. Não existem 2 caminhos. Ou você está no caminho da graça, da fé em Cristo Jesus, ou todo o restante disso é ilusão. Porque eu e você jamais conseguiríamos obedecer a lei à risca. Eu quero concluir a minha palavra desta noite para você, agradecendo a sua atenção, por ter me ouvido durante esses minutos aqui. Sei que às vezes pela internet é mais difícil, a gente acaba dispersando mais. Mas queria falar ao seu coração. O coração humano, meus irmãos, é enganoso. A nossa tendência sempre é a arrogância, a pretensão, a autonomia. Nós queremos achar que nós somos grandes, que nós podemos fazer as coisas, que nós podemos confiar em nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos humilha nesse sentido. Quando mostra que os méritos não são nossos, mas são de Cristo. Quando mostra que eu não consigo, mas Cristo consegue por mim. Fazendo com que essa arrogância, essa pretensão caia por terra. Ou seja, quando nós deparamos conosco e olhamos com um olhar sincero para dentro do nosso coração, nós somos capazes de entender que nós necessitamos de um Salvador. Nós precisamos de Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você não se esqueça o quão importante é Cristo na sua vida. Paulo diz, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a compreender a imensidão dessa graça. Só pela fé em Cristo, que foi crucificado, aquele que se fez maldição em nosso lugar, seremos aceitos por Deus. E só assim podemos agradá-lo nessa vida. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esses minutos de palavra. De relembrar, Senhor, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. De saber, ó Deus, que eu não consigo. Nós não conseguimos a salvação pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Ainda que a gente tente muito, nós necessitamos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajude, ó Pai, a viver este evangelho, a proclamar este evangelho, a saber que a graça vem de Deus e que a graça que fala aos nossos corações, que nos chama, que nos constrange, essa graça nos acompanha durante toda a vida, para que possamos ficar firmes nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, pelas pessoas que me ouviram, que ouvirão ainda este vídeo. Seja com elas, abençoando, guardando, dando a Deus a eles a bênção de estar sempre diante do Senhor,
Os abençoa, Pai querido. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa nação. Abençoe, Pai, os profissionais da saúde. E tantos mais que têm enfrentado essa pandemia. Dê aos nossos governantes, ó Pai, pela tua misericórdia, sabedoria e não palanque. Dê a eles, ó Deus, coragem para enfrentar os problemas como devem ser. Dê eles sabedoria, Pai, para que depois disso, Deus, as pessoas que necessitam sejam também, Pai querido, vistas e auxiliadas. Ó Pai, abençoa a nossa igreja. Tenha misericórdia de nós. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, louvado seja Deus. Nós encerramos aqui, estamos encerrando, então, a nossa transmissão. Louvando a Deus por todos os irmãos que estiveram conosco, né? A gente tentou anotar o nome de quase todos aqui, a dona Zenor, a presbítero Manuel, Ricardo, a dona Maria, a dona Maria Domingues, o Anderson, a Jaci, o tio Dante também está acompanhando, o presbítero Josmar, a Bíblia Mas Antônia, o Rubens lá de Curitiba, olha o Rubinho aí, ó. Deus abençoe, Rubinho. Estamos aqui, Marivane, Felipe, Narley, Bruno. Ó, Brunão, um abraço, meu querido, Deus te abençoe. Gisele, mais o Lucas, a Tati, mãe da Evelyn, também acompanhou a gente. Todos que participaram, né? Então não deixa de ativar aí o sininho lá no YouTube, não deixa de curtir a página, se inscrever no canal para que a gente possa fazer isso. A Jéssica, o Fábio, né, presbítero Fábio, Sandrinha também, a Maria Aparecida, né, a mãe da Gi também acompanhou a gente, a mãe do Gilmar também acompanhou a gente, glória a Deus por eles. E, meus irmãos, lembrando que amanhã, às 20 horas, né, nós teremos o nosso PG. O PG ele acontece pelo Zoom, que é um outro aplicativo também desses de videoconferência. Mas se você não conseguir, manda um zap, um WhatsApp, né, uma mensagem WhatsApp para a Jéssica, ou para o Fábio, ou para a Adriana, que aí você participa de um ou outro, também pelo WhatsApp, pelo telefone. Não deixe de participar. Sei que é um momento novo, digamos assim, né, que a gente sai um pouco da nossa rotina, mas não deixe de participar, de estar presente nas nossas transmissões, de orar, de ler a palavra. Meus irmãos, é tempo de nós lembrarmos da igreja, né? A igreja começou como? Na casa das pessoas. Então, a nossa família é a igreja. Né? A igreja não está fechada, né? Porque a igreja somos nós. Está fechado é a nossa construção, que nós, obviamente, zelamos por ela. Mas o que está fechado é a nossa construção. Nós queremos e devemos, meus irmãos, cultuar individualmente e com a nossa família. Então, chame seus filhos, né? Faça desses momentos também um momento de culto na sua casa, né? Se tiver aí um violão, toca aí violão. Não tem violão na minha casa, sem problema, canta a capela mesmo, mas não deixe de cultuar, né? Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de crescer espiritualmente. Que Deus o abençoe e a graça do nosso Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Um grande abraço.